Norte. Meu nome é Francisco Carlos Oliveira de Souza. Eu leciono História aqui no Campus Natal Central há 17 anos, mas para chegar aqui no Instituto foi uma longa trajetória. Uma vez que você me pediu para entrar nas palavras, traçar um pouco disso aí. Eu leciono já História, passei por diversas instâncias, né? Eu lecionei tanto na rede privada, por 10 anos na rede privada, trabalhei na rede pública estadual, trabalhei na rede pública municipal também, fui professor substituto na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no contexto do governo de Fernando Henrique Cardoso, no qual dificilmente existia concurso para efetivo. Eu entrei e saí duas vezes como professor substituto na Federal e vivia dizendo para um amigo meu: quando tiver concurso do IF, me avise, por favor, me avise. Esperei 10 longos anos para esses concursos, esse concurso aparecer, e quando finalmente, né, durante o processo de expansão da rede federal, promovido durante o governo Lula, então houve um grande concurso para a rede federal, né, desse processo de expansão, e foi aí que eu ingressei no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Bom, professor, e se eu pudesse perguntar o que lhe fez optar pela carreira docente de História? Não sei se foi uma escolha pessoal, mas o que lhe fez optar por ser docente, por ser professor e por ser professor de História, e como que foram as suas primeiras experiências em sala de aula? Não sei se o senhor fez universidade exatamente aqui, como que foi, mas quando finalizou, como que foram as suas primeiras experiências dentro da sala de aula? Eu fiz a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Toda a minha trajetória acadêmica foi no Instituto Federal, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A graduação, o mestrado e o doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. História, a graduação. Eu queria fazer o mestrado também em História, mas na época não existia ainda o mestrado em História na UFRN, então optei por uma área que tivesse um diálogo, né, que tivesse uma confluência e no caso eu vi essa confluência, essa convergência em Sociologia, né, uma fronteira muito tênue entre História e Ciências Sociais. Eu optei por fazer aqui. E na época eu vivia ansioso para fazer, após isso aí, fazer o doutorado. Eu dizia: vai abrir o doutorado em História, e nunca abria. Eu me vi obrigado, impelido a fazer História da Educação, aqui na UFRN também, né, tentando dialogar. Então, de modo que hoje eu vejo, eu sou suspeito para falar, mas eu vejo como extremamente importante o fato de ter migrado para outras áreas, mas que dialoga com a História, né? A Sociologia e a História da Educação. Então, em síntese, a minha formação acadêmica foi toda na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Quanto às primeiras experiências, né, na sala de aula, e antes da sala de aula, quando eu estava cursando a graduação em História, eu era operário da indústria têxtil aqui em Natal. E optei, um certo dia, mas não sem antes já ter esse amor pela área de História, né? Eu tinha desde criança, assim, uma grande empatia com a área de História. E, claro, não pensava ainda em fazer curso de História, propriamente dito, mas a minha vida profissional lá na fábrica foi me impelindo, a luta dos trabalhadores, né? A imersão naquele mundo da fábrica. Eu creio que foi outro aprendizado também para mim, né? Hoje muito sofrimento, muita batalha, mas hoje eu tenho uma outra percepção da sociedade graças a essa universidade que eu fiz previamente na fábrica, né? Eu estou brincando com os colegas: uma coisa é você dissertar sobre o caos, outra coisa é você vivenciar o caos. Eu vivenciei o caos e procurei tirar lições disso aí, né? Eu digo uma coisa, ligando à discussão teórica, metodológica do materialismo histórico. Uma coisa é você falar sobre, dissertar sobre a mais-valia, outra coisa é você sentir a mais-valia na própria pele. Então, a fábrica, eu trabalhei na indústria têxtil Seridó e trabalhei na Cotemidas do Nordeste esse ano, juntando essa experiência, dá em torno de 14 anos de fábrica.
E depois desses 14 anos de fábrica, um belo dia eu fui convidado, já sendo aluno do curso de História da Universidade, para lecionar numa escola particular, da rede particular, em Parnamirim, morando na Zona Norte, para ganhar menos do que eu ganhava na fábrica. E eu resolvi optar por isso. É isso que eu quero para a minha vida. Eu conversei com minha musa inspiradora em casa, ela deu o aval e parti e não me arrependi. Estou hoje aqui, depois de uma longa travessia de um rio muito caudaloso e turbulento, né? Mas foi aí, eu comecei numa escola particular, lá em Parnamirim, tendo uma recuperação péssima. Né? E o senhor ainda estava na graduação? Eu estava na graduação, estava próximo de concluir a graduação quando eu estreiei em sala de aula. Não estou aqui querendo impressionar ninguém, querendo dar uma de herói da resistência, não. Mas como você me pediu para fazer uma pequena historicização dessas batalhas, achei por bem registrar isso aí. Professor, o senhor sempre teve esse desejo pela docência ou foi algum gatilho que chamou a atenção? Então, eu falei para vocês que ter trabalhado na fábrica, né, me abriu muito a visão das lutas sociais, isso me deixou muito tocado, né, pela história de vida do operariado brasileiro. Né? Então, eu creio que isso, talvez você falou em gatilho, né? Talvez isso tenha sido um fator muito importante. Eu analisando assim a história da minha vida, eu cheguei a fazer o primeiro vestibular para Direito, e na época trabalhando na fábrica, então era uma pretensão muito grande, né, como operário. E cheguei na minha casa, na época, meus irmãos fizeram, várias pessoas fizeram, e eu tive uma boa pontuação para a época, o vestibular tradicional da época, não era Enem, né, evidentemente, naquele contexto, mas para Direito eu não atingi a pontuação. Dava para passar em História, dava para passar em vários cursos, mas em Direito não era possível. Mas depois daquilo ali eu vi que a minha praia era mais... Bom, eu fui aluno aqui do próprio Instituto Federal, fui aluno de edificações. Na Edferno? Sim, na época era Edferno, a denominação Edferno. E aí outro gatilho, juntando os vários gatilhos da minha vida, um deles era a minha área, minha praia é humanas. E quem me deu regra e compasso nesse caso, além das músicas de Gil, foi o fato de ter sido aluno de edificações. Eu me saía bem na área de desenho arquitetônico, na área de projetos, eu me saía bem, mas na área das disciplinas, as técnicas de cálculo, mostrou que a minha área não era a área técnica, né? Então foi um fator importante, pegando o que o teste perguntou, né? Eu vi que a minha área era humanas. Inclusive, no processo seletivo aqui, minha maior avaliação foi em História. Então, me direcionou cada vez mais. Depois disso, foi que eu passei a conviver com a fábrica. Eu saí, deixei de ser aluno daqui, trabalhando na periferia, morei nas mocas. Então, toda essa vivência, eu acho que foi me levando a que História, eu costumo dizer aos meus estudantes, História é como se você é alguém que era míope, e quando estuda História, é como se colocasse uma lente potente e você começa a enxergar as coisas com maior nitidez na sociedade. Sem querer ser pretensioso, eu acho que o curso de História me fez ver um pouco melhor a realidade do meu país e do mundo, logicamente. Falei para vocês, né, a minha vivência de 14 anos de fábrica, de ambiente fabril, foi fundamental para que eu valorizasse a busca pelo conhecimento das desigualdades sociais do meu país, né, da concentração fundiária, a remuneração baixa dos trabalhadores. Tudo isso eu creio que foi um aprendizado muito rico, muito importante para mim, né? Respeitar os mais humildes, né? Respeitar os meus alunos, que têm uma história de vida muito parecida com a minha, e que, graças a uma série de fatores, veio na minha atuação aqui no IF, eu estou dizendo me vangloriando, né, me autopromovendo, mas muitos deles que já viram em algum lugar, alguma fala minha sobre isso, né, se sentem contemplados, se sentem estimulados a buscar também essa via, né, do aprendizado.
Professor, mas dentro da experiência docente, se o senhor parasse para tentar lembrar hoje como era a sua aula lá na escola em Parnamirim, você acha que teve grandes mudanças? Talvez a que você atrelaria essas principais mudanças? Você acha que mudou o jeito de dar aula do Francisco Carlos de 20 anos atrás, que estava na universidade, para o Francisco Carlos, que está hoje sendo professor do Instituto Federal? Eu acho uma excelente pergunta para todos nós, né? Para a gente e para quem está fazendo o curso. É visível, acho que a gente falou assim rapidamente em off, que há uma distinção muito grande entre a realidade da academia e a realidade da sala de aula. Né? Às vezes até eu, brincando, às vezes assim, eu digo que um excelente professor do ensino médio pode-se sair razoavelmente bem na universidade, dependendo da situação, ao lecionar. E já o inverso talvez não seja tão verdadeiro, né? Assim, quem trabalha numa linha mais acadêmica tem muita dificuldade de conduzir uma aula no ensino fundamental ou no ensino médio, tentando dialogar com essa sua pergunta, né? Justamente por isso, porque você tem que fazer um processo de adaptação das discussões acadêmicas e da realidade da sala de aula, né? Então, voltando especificamente à tua pergunta, sem dúvida, eu percebo claramente, é evidente que seria o ideal que um outro interlocutor que estivesse observando minhas aulas dissesse: olha, aqui você mudou muito, mas é perceptível, eu tenho essa autocrítica de que errei muito e preciso sempre melhorar, eu estou sempre buscando melhorar, e que tenho consciência de que foi a sala de aula, foi o chão da sala de aula que me fez perceber determinadas situações que outrora não percebia com tanta clareza, né? Logicamente, pela falta de experiência, né? Então, a experiência de sala de aula, sim, Brisa, com certeza me fez perceber que é uma mudança substancial. Por exemplo, é por isso que eu valorizo tanto a pedagogia, né? Acho que a metodologia é um fator fundamental, principalmente para conquistar corações e mentes de adolescentes, principalmente, né? Por isso que eu busco trabalhar com música, com questões, né? Promover debates. Quando é turma muito grande, nem sempre dá para fazer isso, mas eu gosto muito de abrir um debate em sala de aula. Às vezes, quando a turma tem mais de 30, cerca de 30 alunos, já fica mais complicado, mas eu acho que eu tenho que um fator fundamental é perceber que a aula expositiva não pode ser o centro da nossa aula no século XXI, né? Mas também não podemos prescindir dela, né? Tem muitos alunos ainda com a visão muito ainda arraigada do que seja uma aula, e que quando o professor inova, busca inovações demais, na cabeça de alguns deles, acha que não está tendo aula. Olha que coisa paradoxal, né? Tem até inclusive um amigo meu do Ceará que defendeu a sua dissertação recentemente, né, foi para a banca, que inclusive o prof. História aqui, ele é do Ceará, mas foi aqui na UFRN, que o título da dissertação dele é "Hoje não terá aula". Olha que ironia, porque eram aulas, aquelas metodologias ativas. Então, na cabeça dos meninos que estavam com a mente ainda muito presa às metodologias tradicionais, aquilo não era aula, porque na cabeça deles a aula era só o professor como centro das atenções. Inclusive, infelizmente, quando eu fui substituto na UFRN, eu escutei uma certa vez, eu tive desprazer de ouvir uma menina dizendo: a aula para mim é o professor falando e o aluno anotando. Vejam a visão limitada do que é uma aula. Então é evidente que esse tipo de aula não pode preponderar mais nos dias de hoje. Então, sim, reiterando a pergunta, de 20 anos para cá, é evidente que tiveram mudanças substanciais, a meu ver. Professor, passamos por um momento de pandemia. Sim. Né? E como foi no IF lidar com essa situação? Como ficou a cabeça desses meninos nessa situação? E até em absorver conteúdos. Sim, sim. Né? Como foi para o senhor esse desafio de
enfrentar uma pandemia, né, e ter que ir lá ver os seus alunos ali na telinha lá no computador Se e adaptar. se adaptar a isso, não só o professor, mas os alunos também, né? Sim, sim. A esse momento. Outra pergunta extremamente importante, né? Porque eu vejo que a questão não é nem só no IF especificamente, embora que seja a nossa realidade, seja o campo de atuação nossa, né, da docência, mas foi uma realidade que impactou o mundo, né? Foi um impacto mundial. E como o IF não é uma ilha, foi impactado certamente também. Então, dentro desses impactos, né, da pergunta da colega, né, foi muito difícil realmente, né? Assim, os estudos provam que houve um decréscimo da proficiência dos estudantes. Outro problema, os professores já mais idosos tiveram grande dificuldade de se adaptar. Eu vi colegas e, sem querer ser pretensioso, eu busquei me adaptar, mas também, como todos os colegas, sofri esse impacto de adaptação. Como eles, os estudantes, também deram depoimentos para todos nós e sentiram um impacto muito grande, né? Então, como eu gosto de vocês que estão atuando aqui, eu gosto muito de provocar a interação, é outro ponto importante. Mesmo que a aula seja relativamente nos moldes da aula expositiva, eu acho que é fundamental o aluno se sentir participativo, instigado a participar. Não cabe mais aquela ideia que eu acabei de criticar há pouco tempo, o professor só como centro das atenções e o aluno só como receptáculo, né? A ideia da educação bancária que Paulo Freire tanto criticou, né? Eu concordo plenamente que é um clássico da nossa pedagogia que eu creio que ainda está bastante atual, né? A ideia do combate à história bancária, à educação bancária. Então, nesse sentido, é uma preocupação. O que é que tem a ver com a pandemia? Que com a pandemia, primeiro, criou-se uma situação que acentuou a situação da exclusão digital, né? Outro ponto, que felizmente, quando nós estávamos numa escola diferenciada, com todos os cortes de verbas, o IF procurou contribuir com os estudantes que não tinham acesso a computadores, a celulares. Teve toda uma preocupação de não deixar atrás ninguém. Tá? Então, esse é um ponto importante da pergunta que Tessia fez, né? Foi a escola como toda, a instituição, teve que se adaptar e buscou ao máximo, sabendo das condições sociais dos estudantes brasileiros, que muitos deles não tinham acesso a acompanhar as aulas, né? Então foi um momento muito difícil realmente para a gente e para eles, e que precisamos fazer várias reuniões de formação de professores, discussões, debates, de metodologias para usar as redes sociais, as ferramentas digitais. Foi um processo de aprendizado muito forte, para a gente e para eles, né? Alguns diziam, eu sou suspeito, não gostaria de tecer maiores comentários assim, positivos, que pode passar uma imagem que eu estou me auto-promovendo. Alguns diziam, legal, o senhor mesmo online estimula a participação da gente. Eu me esforçava muito para isso. Isso não quer dizer que eu atingi todo mundo. Eu me esforcei bastante, mas tenho plena consciência que muita gente ficou aquém, o aprendizado ficou aquém, né? Mas volto a dizer que é uma situação mundial e no mundo inteiro os estudos comprovam que houve um decréscimo do grau de leitura, do grau de participação nas aulas, do grau de assimilação das discussões, da proficiência da leitura, da capacidade de reflexão, do conhecimento mesmo. É muito difícil. Professor, para além do contexto da pandemia, a gente viveu recentemente um período difícil também no sentido da política. Sim. Com um governo federal que era muito mais autoritário e que, inclusive, explicitamente fazia falas de perseguição a professores de história. Sim. O professor de história voltou a ser visto como um profissional perigoso Isso. para os jovens estudantes. Nesse contexto, você sentiu em algum momento receio de trabalhar alguma temática dentro de sala de aula? Ou adotou alguma estratégia de ter mais cuidado? Que estratégias o senhor adotou no momento em que o professor de história estava sendo visto novamente como um profissional perigoso para a sociedade, assim, principalmente? Ok, valeu a pergunta.
Sem dúvida que a gente percebeu isso na pele, mas talvez não tanto, claro que existia o temor, né, daquelas velhas denúncias de escola sem partido, de coisas absurdas que todos nós lemos e acompanhamos. Você, como uma jovem parlamentar, acompanhou muito bem isso, né, no Brasil inteiro, criações absurdas de legislações que impunham a lei da mordaça, como se costumava dizer também, né? Mas talvez tenha atenuado, sem querer ser pretensioso de novo, mas talvez tenha atenuado esse temor o fato de que eu sempre tive consciência disso, de que o professor de história era visto como uma pessoa perigosa. Tanto é que aliás, não só professor de história, mas qualquer professor, qualquer docente que tome como centro da sua docência, da sua atuação docente, a ideia da pedagogia da autonomia, que nós falamos há pouco tempo aqui, né? De trabalhar com a ideia de que o aluno é construtor do conhecimento, de que o aluno deve buscar a emancipação, deve ser uma pessoa atuando na sociedade e não meramente alguém receptor de informações. Então, como eu já tinha essa concepção de educação, da docência, da atuação docente, talvez eu tenha sofrido menos, assim. É o que eu imagino. Tanto é que eu falo muito para os alunos: olha, quem leciona com a educação, quem trabalha com a educação, quem trabalha com a ideia da reflexão, de provocar a formação política, é visto como perigoso desde Sócrates. Agora não é da escola sem partido, não. Afinal de contas, por que Sócrates foi perseguido na sociedade ateniense? Eu fico provocando ele, professor, por isso. Então quem era? Só que foi condenado à morte porque foi acusado de estar corrompendo a juventude ateniense, né? De questionar a sociedade ateniense. Então, quem tem um mínimo de conhecimento disso aí, desde a universidade, desde os bancos escolares, sabe que lecionar é perigoso, porque quem domina quer mais que o adolescente seja alienado, né? Que seja apenas, como diria Belchior, sempre sim aos seus senhores infalíveis, e aquele que questiona não é bem visto. E como eu falei para vocês, como os jovens gostam de ser instigados, estimulados, eu digo muito isso para eles. Olha, não é legal que um jovem como vocês seja um jovem questionador. Quem domina o mundo quer mais é um jovem alienado. Então, eu creio que também é uma linguagem de aproximação dos jovens, né? E que eles sintam, porque para mim, qual é uma das grandes dificuldades de lecionar? Qual é um dos grandes? Nós temos uma série de desafios para lecionar, né? De ter que manter a ordem na sala, né? Aliás, tem colégios particulares que preferem um professor que seja muito mais leão de chácara, né? De que propriamente um educador, né? Na sala dele todo mundo caladinho e tal. Assim, aquele que leva a reflexão, o questionamento no centro da aula é visto como perigoso pela direção, né? Pela sociedade, por alguns pais conservadores e, claro, por um governo autoritário, como visivelmente nós tivemos no Brasil. Tá? Mas eu me atrevo a dizer que eu nunca, claro que você não vai ser ostensivo, nem vai ser panfletário, não é o que eu estou dizendo aqui, né? Mas eu acho que o professor não deve tender esse tipo de colocação, porque são os riscos da natureza do nosso fazer pedagógico, né? É o risco de ser interpretado dessa forma. Eu vejo por aí, né? E espero ter honrado o fato de ser professor, ser chamado de professor. Porque professor é aquele que, né, diante de tudo isso, enfrenta. Nessas reuniões de formação durante a pandemia, por exemplo, eu tive o desprazer de escutar um colega da área do direito dizendo que por esse temor, né, do governo autoritário, um viés neofascista, de dizer, quando for abordar temática mais espinhosa, como, por exemplo, a ditadura militar, você procura evitar certas falas. Eu escutei alguém dizer isso. Eu disse, poxa, é lamentável que um professor da área de direito chega a dizer isso, né? Porque é você se render a esse tipo de postura, né? Você está colaborando. Aí me lembra um livro fundamental que é o Discurso da Servidão Voluntária, né? Do Lagoinci. Então, se um professor cai nessa armadilha, né, do discurso da servidão voluntária, é muito triste, porque você está referendando esse governo autoritário, né? Você está sendo
Bom, uma série de termos que nós podemos usar, né? Não deixa de ter uma certa covardia também, né? Não é querendo bancar o herói, eu vou salvar o mundo com a minha ação, né? Mas eu creio que a gente tem que ter postura, tem que ter posicionamento. É uma posição política ser professor, lecionar, engloba uma visão política de política, no sentido aristotélico, uma visão mais ampla, né? Evidentemente. Agora vamos me alongando demais. Não, já vamos, a gente vai para a última pergunta já. Fique à vontade, então. O senhor pode compartilhar conosco alguma experiência ou desafio que passou no momento dessa sua jornada como professor de história? Pode ser dentro da sala de aula, pode ser fora, às vezes é com o pai, né, com a mamãe, com a direção, pode ser uma experiência que de alguma forma lhe deu um aprendizado e você acha que possa ser interessante compartilhar conosco. Bom, aí vocês vão dizer se foi interessante, tiveram diversas, né? Me vem à mente agora duas. Uma delas envolve a questão da disciplina, né? Eu lecionei numa escola particular aqui, lá naquela primeira que eu falei com vocês, que eu estreiei ganhando menos do que eu recebia na fábrica, eu lecionava, eu fui recebi incumbência de lecionar desde a 7ª série até o pré, 7ª, 8ª, primeiro, segundo, terceiro, tudo na mesma escola. E uma outra eu fui lecionar na 8ª série, e uma turma muito difícil, ao ponto de, um pouco do que eu falei para vocês, né, de ter controle da sala de aula, a questão da disciplina, né, que aí o conhecimento ficou em segundo plano, porque a turma praticamente não deixa você nem trabalhar aquilo que deveria ser trabalhado, né? E aí chegou o ponto de eu me virar uma vez para o quadro e dizer, poxa, se eu conseguir lecionar nessa turma aqui, eu acho que eu consigo lecionar em qualquer outra escola de Natal. Não, de novo, sem querer ser pretensioso. É que a turma era tão complexa, tão problemática, tão cheia de situações muito difíceis da disciplina. E aí, qual é a lição que eu busquei tirar dali, né? É que muitos deles são carentes, né? Cada aluno tem uma história de vida, né? Às vezes a gente tende a julgar, poxa, aquela turma ninguém quer nada, né? Às vezes nós, professores, a gente generaliza, naquela turma ninguém quer nada. E não é bem assim, né? Às vezes 4 alunos, 3 é suficiente para tumultuar a sala. Observem, né? Que é uma situação bem desse tipo assim. E eu ousei assim pensar, poxa, se eles perceberem que eu quero melhor para eles, olha que sonhador, se eles perceberem que eu quero melhor, acho que isso atenua a situação, né? Essa tensão, essa relação, esse choque até de gerações e de esferas de poder, do ponto de vista de Foucault, né? Professor, aluno, tem uma visão de poder também, né? Implícita, né? Então, assim, o fato da afetividade, às vezes eu fico me questionando assim, poxa, por que eles dizem? Eu tive a felicidade, por exemplo, de ser homenageado pela turma de Brisa, que para mim é uma honraria, sem querer me vangloriar de novo, mas eu fiquei muito honrado quando vocês me convidaram. Às vezes eu fico me perguntando assim, poxa, por que eu fui convidado? Tem um monte de professores excelentes na minha instituição. E aí eu procurei tirar a lição, não sei se eu estou certo ou estou errado, mas eu fico analisando assim, que lecionar, como eu falei há poucos minutos aqui, engloba uma série de desafios. Um deles é, claro, domínio daquilo que você se propõe a lecionar, né? O domínio do conhecimento daquela área, ou pelo menos uma boa proficiência. Domínio é sou tanto quanto pretensioso, mas ter proficiência naquela área é uma obrigação do professor, né? Saber aquilo que ele está lecionando. Mas, pasmem, não é o suficiente. Outro desafio é que o aluno entenda, outra lição que eu busquei tirar de tudo isso, da disciplina e tudo mais, que para que o aluno interaja, para que ele valorize a nossa aula, é preciso que ele entenda a relevância daquilo que ele está estudando. E podem observar que quando o estudante não entende a importância do que está estudando, ele tende a perder o interesse pela aula, seja de que disciplina for. Se ele olhar para a gente, para o que está sendo debatido, e ele não sentir
relevância daquilo, se ele não entender, não compreender isso, ele perde o interesse e não está nem mais para a aula. Então eu me preocupava muito em dizer por que aquilo é importante. Na aula de vocês hoje, por exemplo, você procurou dizer conexões com o Brasil contemporâneo. Eu creio que é uma estratégia extremamente importante o aluno entender, poxa, isso tem a ver com a minha vida, entendeu? Quando eles não veem conexão, eles viram para o lado, vão dormir, vão olhar o celular, é claro que continua, mesmo que ele entenda, ainda fazem isso o adolescente, mas é próprio da idade, da imaturidade, mas ele reconhece quando aquilo, poxa, isso é importante, poxa, eu passei a ver o Brasil com outro olhar, poxa, a concentração fundiária tem uma relação com o passado, pegando um pouco do que Hobsbawm dizia, né, de que o jovem vive uma espécie de presentismo, né? Se ele não tiver essa conexão, assim, essa compreensão, poxa, o Brasil de hoje tem a ver, para entender o Brasil de hoje, precisa entender o Brasil do passado. Aí entra Mark Bloch, né, com a escola dos análises, né, a compreensão do presente, nasce fatalmente da ignorância do passado e por aí vai. Então, essa é uma lição importante, a meu ver, né, que acaba que quando você compreende isso, atenua a questão da indisciplina. Porque quanto menos o aluno compreende a importância da aula, mais indisciplinado ele vai ser. Podem ter certeza disso, que a aula vai ser, independente do que nós entendemos por indisciplina. Eu estou colocando qualquer tipo de dispersão que o aluno não interage. Né? Acho que esse ponto foi muito importante. Você disse que tinha lembrado de duas histórias, eu estou contando só uma. Não sei qual era. Tem várias, né? Mas essa foi uma das tais, assim. Eu queria pegar esse gancho dessa sua experiência com a escola lá. Da rede particular. Diante dessa experiência, de chegar nessa tela e ver esse tumulto que eles conseguem fazer, o senhor pensou em desistir? Não. Ou isso te incentivou mais a... Aquilo que eu falei para você, valeu. Aquilo que eu falei para você, eu fiquei com um certo desespero, né, assim, de solucionar aquela situação, né, de dar um bom desfecho daquela situação, mas eu virei para o quadro, eu estava escrevendo e disse, poxa, se eu, de novo, sem se vangloriar, assim, poxa, se eu conseguir lecionar aqui, eu vou conseguir, porque era uma prova de fogo para mim, era um batismo de sangue ali, assim, e se eu escolher lecionar, não vai ser essa a última turma que vai fazer isso, né? Poderão acontecer outras, né? Porque você falou que se deixou o seu trabalho, né, lá na fábrica. Isso, para ganhar menos. Ganhava mais para ganhar menos. Isso. A gente chega numa situação dessa, né? Exato. Será que eu fiz isso? Né? Por isso que eu disse que deu um certo pavor, assim, mas não de querer voltar para a fábrica, que eu ganhava um pouquinho a mais, mas não era péssimo o meu salário lá também, só que eu fui ganhando menos ainda, mas assim, o desespero que bateu em mim não era assim, eu vou voltar, eu vou desistir, mas não, assim, poxa, o meu desespero como me tornar um professor melhor, como eu posso gerenciar, um termo mais adequado não seja esse, mas como eu posso promover uma resolução de conflitos aqui, né, que não chega a esse ponto. Chega nessa mesma turma, no final do ano, eles vieram me abraçar, me deram um presente e tal, entendeu? Então valeu muito a pena. Quando meu filho, se você me permite aqui, né, meu filho, nesse contexto, hoje eu já consigo falar isso sem chorar, mas toda vida eu ia falar isso, eu caía no pranto, porque meu filho, quando eu tinha 4 anos de idade, meu filho que hoje é adulto e tal, capitão, engenheiro naval, né? Graças ao pai coruja, aqui falou o pai coruja, não falou o professor. E aí ele teve um problema gravíssimo e quase morre. E aí essa mesma turma que foi altamente desafiadora disse, professor, o senhor nunca falou do que aconteceu com o seu filho aqui na escola, o senhor falou todas as salas que falou aqui. Aí eu disse, poxa, eu nunca falei aqui, não, aí eu fui falar para ele, aí caí no choro. E aí eu me virei, aí o que eu tinha feito antes, assim, se eu conseguir lecionar aqui, eu leciono aqui, então eu me virei já para poder desabafar e fiquei escrevendo valores fundamentais para o ser humano, solidariedade, amor ao próximo, mas só para me recuperar do choro, né? E a gente tinha falado antes sobre, o termo não era comum na época, misoginia e machismo, a gente estava falando isso na sala.
E aí, aí quando fui falar do meu filho, aí caiu um choro, eu me virei para me recuperar, e quando eu virei, eu disse, olha, e vale salientar, eu não estou com vergonha de ter chorado, não, aquela história de o homem não chora, assim. Aí vieram me abraçar, você sabe assim, uma energia gigantesca, olha, eu tenho que me controlar, porque foi muita emoção, assim, uma energia fantástica assim na escola, uma das maiores emoções da minha vida que eu já tive foi nessa mesma turma bagunceira. Eles vieram todos me abraçar e ficaram chorando. Quando eu virei, a sala toda estava chorando, não era só eu mais. Aí eu me senti acolhido, né? Então, assim, a afetividade é muito importante, né? As aulas, mas nunca precisei dar bronca deles. Não foi só por isso, mas foi uma longa construção. Uma longa construção. Às vezes até aqui no IEF, uma vez eu me disse lá na Rosquinhas que estavam lá, aí eles conversando isso aí, eita, Francisco Carlos disse, Francisco Carlos deu uma bronca na turma tal, ó. Aí vieram passar, professor, é verdade que você deu uma bronca na turma tal? Aí foi, e por que você nunca deu uma bronca aqui se você não mereceram? Olha só. Professor, tanto sendo sua aluna quanto agora observando as suas aulas, eu percebo que o senhor tem um esforço muito grande de conhecer os alunos, de chamá-los pelo nome. Faço acho que isso chama atenção, ainda mais hoje, assim, a gente sabe que os professores têm centenas de alunos, muitas vezes, né? Mas eu vejo esse seu cuidado, esse seu esforço. Legal. É uma estratégia sua de tentar ter esse vínculo com os estudantes? Sim. Porque eu lembro de uma pessoa que eu não tenho, mas conversa disse, olha, acho que uma das palavras que soa melhor no nosso ouvido é ser chamado pelo seu próprio nome, ao invés de um número, né? É número 10, número 15. Convenhamos, hoje eu tenho essa consciência. No início da carreira, não. Assim, dizia com maior naturalidade, número 10, número 15. Entrava ano, saía ano, você não sabia quem era quem, né? Às vezes muito raro, alguns se destacavam por ser problemático ou por ser de grande proficiência, alguns se destacam, aí você sabe o nome de um todo. Hoje eu faço questão de saber o nome de todo mundo. Às vezes eu digo até eles, olha, eu tenho a memória, não tenho a memória boa, não estou dizendo que eu tenho a memória excelente, não. E também outra estratégia da participação, eu anoto a participação. Aí eu fico o tempo todo dizendo, teu nome não leva mal, você mas quiser escutar, não leva mal. Tá? Até eu decorar, no segundo bimestre eu sei o nome de todo mundo. No segundo bimestre, eu chamo cada um pelo nome. Até as meninas brincavam no ano passado, com uma turma de controle, professor, você não sabe nem meus sobrenomes, pô, eu sou o nome. Ficaram tirando onda comigo, você sabe o meu primeiro nome? Aí no dia seguinte, quando ela entrou, esse fulaninho e tal, e disse o sobrenome. Todo mundo ficava na risada. Por causa disso, né? Assim, além de adotar, eu acho que cria um vínculo muito forte, sabe assim? E eles notam isso, sim. O senhor se preocupa dizendo, isso que você fez essa leitura aí, eu agradeço, sensibilizado, mas eu já escutei depoimentos deles. Então isso, opa, eu acho que é uma coisa legal que eu estou fazendo, outra coisa que não é uma estratégia legal, eu vou procurar corrigir. Né? O tempo todo a gente está aprendendo, não estou dizendo por isso que eu aprendi, agora já sei tudo. Eu tenho plena consciência que eu estou aprendendo sempre. Amanhã, a mesma aula que deu aqui, que a gente lecionou, que a gente teve aqui, pode em outra turma não dar certo, pode em outra turma ser maravilhoso. Vai acontecer isso comigo com ela, sempre. Né? Professor, muito obrigada pela entrevista, por compartilhar conosco essa sua trajetória, que eu só passo a admirar mais e mais, que já admiro. A gente agradece porque, com toda certeza, contribui muito no nosso processo formativo de futuras docentes e futuras professoras. Obrigado. Muito obrigada e vou encerrar o vídeo agora. Valeu demais. Vocês cortam aí a metade que eu falei. Foi ótimo. Obrigado.